Jesus, nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Senhor, lá fora está um dia lindo que o Senhor preparou para a tua glória, para a nossa alegria. Mas aqui dentro está mais lindo, Senhor, porque aqui tem a tua glória, Senhor, a tua presença santa. Oh Jesus, o Senhor tem nos atraído com laços de amor, a tua bondade tem nos cercado, teu amor nos alcançou, Jesus. E nós fazemos tão pouco por ti, Jesus. Temos feito tão pouco por ti. O Senhor deixou uma obra tão grande para nós realizarmos. O Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. O Senhor ouve nossas orações. O Senhor nos deu autoridade. E nós fazemos tão pouco, Senhor. Eu te peço perdão. Eu me proponho e me disponho, Senhor, que ao sair daqui eu faça mais, Senhor. Que a nossa vida cristã não seja somente de cultos em cultos, mas que no dia a dia da nossa vida nós estejamos te honrando, Jesus, levando o teu nome santo, Pai, fazendo a obra que o Senhor deu para nós continuarmos e completarmos até a tua vinda, Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o Senhor revele essa palavra para cada um de nós, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. Eu sei que é impossível alguém ser tocado por ti e não ser transformado. Então toca em nós, Senhor, toca em nós pela tua palavra. Fala, Senhor. O Senhor conhece as fraquezas de cada um, o Senhor conhece os desejos de cada um. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queremos sair daqui diferentes, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 9, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Nós somos como os discípulos, né? Muitas vezes nós achamos que se alguém está passando por alguma dificuldade, é porque pecou. E os discípulos ainda abrangeram a pergunta, né? Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais? Porque tem uma palavra que diz, né, que Deus visita a maldade, a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas a bênção do Senhor vem até 1000 gerações. Mas eu queria enfatizar duas coisas, porque a palavra de Deus está aqui para mudar a nossa vida. Ela não é um livro de cabeceira. Essa palavra é para mudar a nossa vida. Jesus viu o cego de nascença e foi até ele. É interessante que nós lembramos daquela outra passagem que havia um cego no caminho de Jericó, que quando ele ouviu que Jesus se aproximava, que a multidão se aproximava, ele começou a berrar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego, Jesus foi até ele, como ele veio até mim, e como ele deve ter ido até você. Se você está aqui hoje, não é por acaso, alguma coisa aconteceu na sua vida. Eu já contei meu testemunho, não vou repetir, mas eu era improvável, a última coisa que eu seria é crente. E Jesus foi até mim, e Ele foi até você, e Ele trouxe você aqui para mudar a sua vida. E se você não mudou ainda, Ele vai mudar hoje. Mas então, Jesus foi até o cego, e Ele fala para os discípulos: não foi ele que pecou, não foram seus pais, mas foi assim, ele nasceu cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. É provável que alguma coisa que você esteja passando hoje, ou a sua família, seja para que se manifestem em você as obras de Deus. Então, antes da gente ficar reclamando e querendo saber por quê, Deus fala: dai graças por todas as coisas. Alguma coisa está acontecendo. As obras de Deus, as maravilhas de Deus vão se manifestar na sua vida, ou através da sua vida.
Amém? Tome posse. Amém. Bem, e aí então Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que responsabilidade, hein? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou, enquanto eu posso, enquanto é tempo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego, o cego que não tinha pedido para ser curado. Talvez ele nem soubesse de Jesus ainda. Ele não pediu. Aí vem esse homem e faz lama com saliva e passa nos olhos dele. Imagina a cara dos discípulos vendo isso. Dessa vez Jesus exagerou, né? E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Ele era mendigo porque ele era cego. Não é esse aquele? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Sou eu. É muito difícil de acreditar, né? E diziam-lhe: pois como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Você sabe que Jesus disse que nós temos que ser como as crianças para herdar o reino dos céus. Esse homem teve alguma inocência meio estranha. Ele deixou esse homem, que ele não conhecia, fazer lama, passar nos seus olhos. Ele não impediu, ele não questionou. Esse homem que ele não conhecia fala: vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Ele foi, ele obedeceu, não questionou, não perguntou por quê. Não fez como Naamã, que perguntou: por que eu tenho que me banhar no rio Jordão? Ele foi. Simples assim. E ele disse: e eu fui, e me lavei, e voltei, e vi. Simples assim. Eu queria te dizer que Jesus é simples. Quantas vezes os crentes ficam querendo ver milagres, sinais, raios e trovões. Jesus é simples. A bênção dele é simples, o amor dele é simples. Aleluia. Então, eu vi. Voltei vendo. Disseram-lhe, pois, verso 12: onde está ele? Respondeu: não sei. Jesus entrou na vida daquele homem, daquele cego, causou um terremoto, né? Ele era cego, agora não é mais. Ele era mendigo, provavelmente não vai ser mais. E de repente Jesus, eu não sei onde está ele. De novo, tem alguns momentos na sua vida, pelo menos na minha, que parece que Jesus não está por perto. Como assim? Jesus, o Senhor fez uma bênção tão grande na minha vida, o Senhor tocou, o Senhor mudou tudo de repente, por que eu não te percebo? Por que eu não estou te sentindo? Onde é que o Senhor está, Jesus? O Senhor me deixou, o Senhor me abandonou? A gente vai ver aqui que Jesus se afasta dele, porque alguma coisa importante tinha que acontecer com a vida dele, com a vida desse homem que ele foi tocado por Jesus. O que será? Levaram, pois, verso 13, levaram aos fariseus o que dantes era cego, os doutores da lei, os que tinham o domínio da religião. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos,
por que tem esse detalhe aqui? E era sábado, porque eles já estavam tão religiosos que no sábado eles não faziam nada. E Jesus ensinou que Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Então, algumas coisas que Jesus fez no sábado, para quebrar essa religiosidade. Esse perigo tem aqueles que já são crentes há mais de 3 anos, mais de 5 anos, mais de 10 anos, começam a ficar religiosos, sabe? Tem uma hora que você chega e senta no banco da igreja e você já pensa assim, eu acho que eu sou melhor do que esse pastor que está pregando. Eu acho que eu sei mais a palavra do que esse pastor Marcelo que está dando aí a aula de escola de mestres. Eu acho que eu tenho mais unção do que esse louvor aí, sabe? O perigo quando você já começa a ficar religioso. Eu sou crente há mais de 40 anos e quanta gente boa eu já vi saindo da igreja, porque tem uma hora que ele começa a ficar crítico. Os fariseus eram críticos. Os fariseus estão vendo um milagre. Eles estão com o homem que dantes fora cego e eles ficam questionando. Era sábado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, que não é mais cego, né? Tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Você acredita? Eles não creram que ele tivesse sido cego. Não é possível isso. E que agora via, enquanto não chamaram os pais do que agora havia, e perguntaram-lhes, dizendo: é por isso que Jesus se afastou. Jesus deixou tudo isso acontecer, né? E perguntaram aos pais, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então nós vemos aqui que os pais sabiam, o filho já tinha contado para os pais o que aconteceu, mas os pais, com medo dos judeus, para não serem expulsos da sinagoga, eles não se comprometeram e falaram: pergunta para ele, ele sabe, ele tem idade. Mas aquele homem que fora cego, ele é ousado, ele não está preocupado, se a gente vai ver aqui, em ser expulso da sinagoga, porque ele teve encontro com Jesus. Quando você tem um encontro de verdade com Jesus, ele muda a sua estrutura, ele muda os seus conceitos, os seus padrões, ele muda tudo. E aí você começa a ser ousado. Tudo por ele, nada sem ele. Amém? Voltam então os canhões para o homem que fora cego. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, esse Jesus, porque ele faz essas coisas no sábado. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia, aleluia. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes.
Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Vocês também querem ser discípulos? Não está subentendido aqui que esse cego já se determinou: eu sou discípulo a partir de agora, eu vou seguir ele. Vocês também querem ser discípulos, não é? Ele fala, quando Jesus chama você, Ele atrai a nossa atenção de algum jeito. Algumas pessoas vêm pela dor, a gente fala, né? Alguns vêm por uma cura, alguns vêm por um problema financeiro, alguns vêm por um problema familiar, mas o fato é que quando Jesus entra na nossa vida, irmão, Ele espera que você se torne discípulo dEle. Ele quer ser o teu mestre, Ele quer te ensinar palavras de vida eterna. Discípulo é aquele que ouve a voz do mestre. Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Quantas pessoas congregam numa igreja há anos e não praticam a palavra de Deus? Estão cheios de pecados, cheios de problemas. Quem me ama, ouve as minhas palavras e as pratica. Isso é discípulo. Amém? E aquele cego já se decidiu. Eu nem sei onde ele está, esse homem que chama Jesus, mas vocês também querem ser discípulos dele? Porque não está subentendido que ele já decidiu: a partir de agora a minha vida vai ser diferente, eu vou seguir esse Jesus. Eu fiz isso também. O homem respondeu e disse-lhes, no verso 30, né? Nisso, pois, está a maravilha, que vós nem saibais de onde ele é, e que me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E desde o princípio do mundo também nunca se ouviu que alguém pudesse trazer um morto de volta à vida. E Jesus também fez isso. E nunca se ouviu que alguém pudesse ser tetraplégico e curado, como aquele homem que foi descido pelo telhado. E Jesus fez isso. Nunca se ouviu que uma pessoa pudesse ser curada de lepra sem medicamento. E Jesus fez isso. E quantas outras coisas Jesus fez. E nesses 40 anos que eu ando com Jesus, quantos milagres eu já vi. Jesus está vivo. Mas não adianta só saber, só ouvir falar, só conhecer. Você tem que ser discípulo para que você viva os benefícios do reino dos céus. Aleluia! E como discípulo, meus irmãos, muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas. Olha, a minha vontade é essa, mas Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Filho, abre mão disso. Larga isso, filho. Por amor dele, a gente faz escolhas. Aleluia! Estava conversando com um amigo ontem, que fala que as pessoas falam mal, infelizmente as pessoas falam mal uns dos outros e falam mal de mim, mas não é privilégio meu, falam de você também. Mas muitas vezes falam mal de mim, eu creio, a maior parte das vezes por ser pastor, por ser apóstolo. Quem ele se acha? Olha o que ele faz, olha só. Lembra que eu comentei, falava do carro dele, olha o carro dele. Quando era um carrinho muito ruim, falava, deve estar em pecado, olha o carro dele. Aí quando eu comecei a ter carro zero, está roubando, olha o carro dele. E falam mal, e falam mal. Quando eu escolhi servir a Jesus, eu passei a ser alvo. Eu podia estar na minha, não é? Eu tenho uma profissão, sou veterinário, podia estar lá na minha clínica, não me expor, cuidar da minha filha, dos meus netos, do meu filho. Mas a gente tem que fazer escolhas. Se você é discípulo, faça escolhas. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Quando eu plantar uma igreja em Ubatuba, o inferno vai tremer, porque os meus discípulos vão saquear o inferno.
Não estou falando só da nossa igreja, mas, irmãos, Jesus precisa de você. A gente precisa de voluntários nas portas, no estacionamento, para cuidar das crianças, no louvor, no som, na mídia, aqui no púlpito, tantas coisas. E a gente fala, não, eu vou cuidar das minhas coisas. Lembra do jovem rico? Jesus falou, vem comigo. Mas o jovem tinha muitos bens, ele era rico e ele preferiu ficar com seus bens. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia. Enquanto você tem saúde, você pode trabalhar para Jesus. Trabalhe enquanto é dia. Aleluia! Fecha parênteses, vamos voltar para cá. No verso 34. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido em pecados e nos ensina a nós, fariseus? E expulsaram-no. Expulsaram. O que ele está fazendo de mal, esse cego? Simplesmente contando a bênção. Ele foi expulso da igreja, foi expulso da sinagoga. Aí Jesus volta. Aí Jesus volta. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, Jesus que encontrou ele, né? Disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? O Filho de Deus? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Assim como Jesus se apresenta para aquela mulher samaritana no tanque e fala, sou eu que falo com você, eu sou o Messias. E aqui ele pergunta, você crê no Filho de Deus? Sou eu. E ele disse, creio, Senhor, creio. E o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Não é? Aqueles fariseus religiosos, eles estão vendo o Filho de Deus e não creem no Filho de Deus. Jesus disse assim, olha, se vocês não creem nas minhas palavras, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. E ele cura um cego de nascença, e eles não creem. Então, em nome de Jesus, e meus irmãos, que hoje Deus tire o véu do seu coração, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. É o Deus desse século, é o Deus aí que está agindo muito na internet, é o Deus que está mudando leis, é o Deus que está corrompendo criancinhas, que está roubando a fé. Em nome de Jesus, que hoje caia toda a incredulidade do seu coração. Jesus te faz uma pergunta simples, você crê no Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele cuida de você, que Ele se preocupa com você? Amém? E você quer ser discípulo? Vamos tirar aquela ideia de que, mas eu não vou ser pastor. Amém? Jesus falou, você quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Eu tenho algo para você fazer. Lembra que eu já contei do meu testemunho, que a primeira coisa que eu fiz na igreja, 45 anos atrás, foi tocar piano, que era o que eu sabia. Nunca pensei em ser pastor. Eu fui tocar piano, porque é o que precisava. Eu quero conhecer Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, eu comprei uma Bíblia de estudos. Crês tu no Filho de Deus? Então entrega a sua vida para Ele, deixa dirigir a sua vida. Mas agora eu quero ir com você para Mateus 5,12. Porque Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar.
E Jesus trabalhou enquanto Ele esteve aqui na terra, né? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois Ele voltou para a casa do Pai. Mas aí Ele falou para nós, falou para você. Para nós não, falou para você, tá? Pega aí como pessoal. Se você está aqui na igreja é porque Jesus quer falar com você. Mateus 5,12. Vós sois a luz do mundo. Lembra que Ele disse? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu preciso fazer as obras daquele que me enviou. Eu preciso trabalhar enquanto é dia, enquanto eu estou vivo. E agora Jesus fala, mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo e preciso fazer as obras daquele que me enviou. E agora Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vocês não podem se esconder, que a vossa luz brilhe diante dos homens e vejam as vossas, o quê? Boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem roubava, não roube mais, boas obras. Quem mentia, não minta mais, boas obras. Quem prostituía, não prostitua mais. Quem foi um mau pai, seja um bom pai agora, seja um bom avô. Quem foi um mau marido, que agora seja um bom marido, né? Brilhe a sua luz, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E eu antes pensava que quando Jesus fala, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar, tem um sentido de que vai chegar um tempo que o Deus desse século vai fechar e ninguém mais vai conseguir pregar o Evangelho. Mas isso já vai ser na época já do arrebatamento. Mas eu creio que quando Jesus fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, trabalhe enquanto é dia, eu creio que enquanto você está vivo, é dia para você. Dia é vida, né? Enquanto você está aqui, trabalhe. Meus irmãos, quantas vezes eu já ouvi alguém que falava assim, não, ainda sou muito jovem, eu ainda tenho que fazer faculdade, ainda tenho que aproveitar, ainda tenho que achar uma esposa, depois eu vou servir a Jesus. Trabalhe enquanto você pode. Tem outros que falam assim, não, sabe que eu estou numa fase da minha vida, que eu estou fazendo meu patrimônio, né, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu estou acertando as coisas, eu preciso deixar tudo certo para os meus filhos, para os meus netos, depois eu vou trabalhar para Jesus. Outros já falam assim, não, olha, já passou meu tempo, eu já não tenho muita saúde, eu já não aguento tanto, esse negócio de ágape em ação, caminhada e oração, eu já estou com mais idade. Qual é a sua desculpa? Que a vossa luz brilhe diante dos homens, vejam as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai, trabalhem enquanto é dia. Amém? Perdão pela cajadada. 10 anos atrás, quando eu tive um infarto, e quase parti dessa para melhor, realmente para uma melhor, né? E Deus me deu a chance de continuar aqui na terra, de ver minhas netas, me deu a chance. Eu falei, Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo. Eu fiz pouco até agora, muito pouco. Me ajuda. Eu peço ao Pai que Ele toque no seu coração hoje, porque no dia que Jesus te viu e foi até você, foi para mudar a sua vida, mudar a sua história. E porque Ele conta com você para mudar outras vidas. Ele conta com você para mudar outras vidas. A vontade dEle é que todos se salvem. Ele passou a missão para nós. Amém? E eu não posso deixar de dar um testemunho. Eu tinha comentado num culto aí atrás que talvez eu tenha que fazer uma cirurgia, né? Alguém viu? Na verdade eu tinha que fazer a cirurgia.
Eu estava falando, talvez eu tenha, porque eu estava conversando com o pai, falando, pai, eu não quero. Mas o médico já tinha dito que eu precisava da cirurgia. Tanto que eu fiz todos os exames, na semana passada e na outra semana. Já era para marcar a cirurgia. Viraram de ponta cabeça. Fizeram ecocardiograma, raio-x, eletrocardiograma, teste de esteira, para ver se o coração ia aguentar uma outra anestesia geral. Exame de sangue, tempo de coagulação, um monte de coisa. Tudo normal. Ultrassom de abdômen, ultrassom de tudo. Tudo normal, está tudo bem. Pode ser operado. Só que o que eu tinha pedido para Deus, Senhor, esse nódulo, eu tinha um nódulo que há anos estava quieto, de repente ele começou a crescer. E aí o médico falou, como começou a crescer, vai precisar operar. E eu pedi para Deus, Senhor, quando eu fizer esse exame, se o nódulo estiver estacionado ou menor, aí eu não vou operar. Porque até o médico tinha falado que se ele estivesse quieto, a gente não mexe, porque ia ser muito delicado. Tchan! Adivinha o que deu o resultado? O nódulo está menor. Eu tenho o direito de não trabalhar para Jesus? Eu vou receber só a bênção e não vou ser bênção? Sabe, tudo por Ele, nada sem Ele. Ele é digno de tudo. Porque tudo vem dEle. Não é? Ele não precisava fazer essa graça para mim, esse presente. Não precisava. Mas Ele fez. De novo. Então, eu quero te falar que quando Jesus encontra um cego e dá vida, era mendigo, não é mais, Ele está mudando a história dessa pessoa para, através dele, mudar outras. Amém? Olha, em nome de Jesus, que esse ano você encontre Jesus, você se apaixone por Jesus, você fique aos pés de Jesus, que você seja radical. Recharalabaxê. Eu sempre falo que nós temos que ter o pé na terra e a cabeça no reino dos céus. Tem fases que você tem que ser mais cabeça no céu. Tem fases que você tem que ser mais pé na terra. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. E alguns aqui estão precisando chegar mais perto do Senhor agora. Tira toda a incredulidade. Quando eu falava para vocês, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia, na verdade, o médico já disse que tem que fazer a cirurgia, né? Esses exames todos que eu fiz era para levar para o cardiologista, para ver se o cardiologista autorizava o cirurgião a me operar. Mas eu falei, talvez eu tenha que ser operado, porque eu tinha um acordo com o Papai do Céu. E o Papai do Céu ouviu minha oração. Amém? E Ele está ouvindo a sua oração, Ele está se preocupando com você. A única coisa que Ele pede de você é, fica perto de mim, filho. Fica comigo. Guarda os meus mandamentos, deixa eu te abençoar. Todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão quando ouvires a minha voz e praticares. Amém? O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'eh Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus. Boa semana, abençoa teu irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus.